Alô, você do YouTube. Vamos continuar o nosso tutorial no programa NX da Siemens. Vamos fazer agora o desenho de detalhamento do mancal, que nós fizemos no vídeo anterior. Eu tenho aqui o desenho da peça, em 3D, que nós fizemos. E tenho aqui o desenho 2D detalhado deste mancal. Então nós vamos gerar este desenho. Colocar as cotas, os detalhes, os recortes onde precisar, detalhes do furo, da vista aqui embaixo. Deixar aqui o desenho em 2D finalizado. Eu tenho aqui o desenho em PDF. Esse desenho em PDF você baixa aqui na descrição do canal para fazer o tutorial. Vamos voltar aqui para o NX. E vamos começar o tutorial. Então eu estou aqui na tela do NX, estou com o mancal aberto. Vamos vir aqui para ver quantos desenhos tem aberto. Então estou só com o mancal aberto, não tem mais nenhum desenho. Vamos dar ESC aqui. Então eu vou vir aqui, vou clicar em novo. Vou selecionar aqui Drawing e vou selecionar o tamanho A2. Então vou pegar aqui já um formato da biblioteca do NX. O nome está aqui, vou deixar este nome. Ele coloca uma extensão aqui, traço DWG1, para diferenciar do nome do mancal lá que está no arquivo. Eu vou dar OK aqui na janela. Está direcionado para a nossa pasta de trabalho. Vou dar OK na janela. Então aqui ele abre uma janela com a folha, o formato A2 está colocado. Abre aqui para colocar alguns nomes no título aqui, na legenda. Então vou colocar aqui em desenho, vou clicar aqui e vou entrar com o nome. Então vou digitar aqui, ele aparece aqui em cima. E vou dar close aqui. Então ele colocou o nome aqui embaixo. Quando eu dou close na janela, ele já vai aqui para a janela de criação de desenho automático. Então ele já gera aqui, do jeito que está na janela configurado, ele gera as 3 vistas. Então vamos ver aqui como mexer com essa janela. Então está selecionado o mancal, é esta vista que está aparecendo aqui do lado. A parte está selecionada aqui em cima. Eu tenho aqui outras abas aqui para configurar o meu desenho na tela. Então eu tenho aqui opções. Então aqui o que vai aparecer na tela. Ele vai mostrar aqui a linha de centro, a silhueta da peça. Está processando as linhas tracejadas. Então aqui no lugar de linha tracejada está invisível. Eu vou mudar aqui para tracejado aqui, ó, escolher esta opção. Traço longo. Vou continuar aqui mudando aqui a minha opção, vou clicar em orientação. Então a primeira vista que está selecionada aqui é front. Se eu mudar aqui vai mudar as vistas. Ó. O que eu selecionar aqui, a primeira vista é a vista que está selecionada aqui. E assim por diante. Eu vou deixar aqui em front como a primeira vista. E vou seguir para a outra aba. Clicar em layout. Então aqui ele mostra para mim aqui o que eu quero que apareça aqui, que vista que eu quero. Se eu selecionar vista aqui, vai mudar tudo aqui o visual. Então dependendo do que eu selecionar, é a disposição que vai ficar aqui na janela. Quanto mais vista eu selecionar, vai aparecer lá. Então vou deixar aqui deste jeito. Se eu clicar aqui ele muda, fica deste lado. Se eu desmarcar aqui e clicar este, fica daquele lado. Então a vista que eu quero, aqui é trimétrico, aqui é isométrico. O isométrico ele vai ocupar um pouco mais de espaço na janela. Então vou desmarcar o isométrico. Vou deixar aqui trimétrico. Está automático. Eu vou marcar aqui associação alinhamento, deixar ligado uma com a outra vista. E vou clicar em Finish. Então eu deixei marcado lá para aparecer a linha tracejada, ele está mostrando aqui as linhas tracejadas. Vou clicar aqui para ajustar e ele gerou as quatro vistas automático.
Então eu posso vir aqui e arrastar a janela. A outra janela vai junto. Ó. Posso ajustar meu desenho. Então esta é uma maneira de colocar o desenho na folha. O jeito automático. A hora que eu crio o desenho, entro no desenho 2D, ele já vai gerar esta janela automática. Esta foi uma maneira de colocar as vistas na folha. Eu vou fazer de outra maneira agora. Eu vou aqui em File, vou clicar em New. Está selecionado aqui o A2, do mesmo jeito. Eu vou aqui dar OK. Então aqui ele gerou só a folha, não apareceu a janela para colocar o desenho automático. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou vir aqui em Sheet, na folha, dar um clique com o botão direito e clicar aqui em Edit Sheet. Vou selecionar aqui a projeção que eu quero. Então aqui está em terceiro diedro, vou colocar no primeiro e vou dar OK. Agora eu vou gerar as minhas vistas. Então vou vir aqui em Base View, dar um clique. Ele vai abrir uma janela para colocar a vista. O mancal está selecionado aqui, está aberto. Se não estiver aberto, eu posso procurar aqui o Open, clicar e abrir o desenho que eu quero. No caso é o mancal. Então eu venho aqui do lado, a vista está colocada. Eu vou rolar aqui para baixo. Vou escolher aqui que tipo de vista que eu quero. No caso é front. A escala aqui está 1:1. Posso aumentar ou diminuir a escala que eu quiser. Vou deixar aqui 1:1 e vou clicar para colocar a primeira vista. Ele continua aqui disponível para colocar as outras vistas e já está na projeção do primeiro diedro. Vou clicar aqui e vou clicar aqui para colocar a outra vista. Para gerar aqui o isométrico é um pouco complicado desse jeito. Então vou fechar aqui Close, colocar só as 3 vistas. Vou novamente em Base View. Está selecionado aqui, vamos selecionar mancal. Eu vou vir aqui e rolar e vou escolher aqui no modo de vista que eu quero. Então vou escolher aqui trimétrico. Então eu coloco aqui a minha vista trimétrica. E vou dar close na janela, não vou colocar mais vista nenhuma. Então esta é outra maneira de colocar as vistas na folha. Vamos salvar aqui até o momento. Eu vou mudar o nome aqui para mancal. Está direcionado para a pasta, vou dar OK. Então ele salvou o meu desenho. Então aqui, se eu vier aqui na vista de janelas que está aberta, eu tenho 3 arquivos abertos. Então vou voltar aqui para o desenho e vou fechar este arquivo. Então vamos vir aqui na janela, eu continuo com 2 arquivos abertos. Vou vir neste arquivo e vou fechar este arquivo também. Somente parte. Então eu estou aqui só com o mancal aberto na tela. Vou clicar aqui em confirmar. Se eu voltar aqui novamente aqui em File, clicar em New, abrir o desenho novamente, vou dar OK aqui. Então eu comecei do zero, ele vai abrir aquela janela novamente. Então aqui desta maneira eu vou fechar a janela, close. Ele vai abrir aqui a janela para gerar as vistas. Se eu não quiser desta maneira, eu vou cancelar a janela. E vou fazer daquela maneira que eu falei anterior. Vou clicar em Base View e vou criar as minhas vistas. Então a primeira vez que eu abro a janela, não tem nenhum desenho aberto, ele vem desta maneira. Eu vou vir aqui arrumar o meu diedro, arrumar para primeiro e continuar meu desenho. Então esta é uma maneira de fazer. A primeira que a gente viu e a segunda fazendo com Base View. Então aqui eu vou fechar esta folha, vou clicar aqui para fechar, somente esta peça, não salvar. Então aqui vamos ver aqui na janela o que está aberto, só o mancal, vou confirmar aqui. Eu vou começar aqui um desenho novo, começar do zero novamente. Então vou aqui em File, New. Está selecionado A2. O nome está aqui, vou dar OK.
Então não tem nenhuma folha aberta, ele veio daquela maneira. Eu vou dar close aqui nesta janela e vou dar cancel nesta janela. Vou clicar aqui no Sheet com meu botão direito e vou clicar Edit Sheet. E vou jogar aqui para o primeiro diedro. E OK. Então nós estamos vendo aqui como gerar vistas básicas. Depois nós vamos ver outros vídeos como fazer a configuração para deixar já tudo configurado do jeito que você quer. E um formato do seu modo. Então vamos continuar aqui com o nosso tutorial. Eu vou clicar aqui em Base View. Ele vem a vista aqui. Eu vou mudar aqui a vista que eu quero. Eu quero aqui selecionar aqui Front. A escala está correta. Vou clicar aqui. Vou levar para o lado. Colocar a outra vista. Colocar a vista de planta. Vou fechar a janela aqui de projeção. Vou clicar novamente em Base View. E vou gerar aqui a minha vista trimétrica. Clicar em trimétrico, levar aqui ao lado, dar um clique. E vou fechar a janela. Vou salvar aqui até o momento. Vou colocar um nome diferente aqui. Colocar aqui Mancal 2. E OK. E vou continuar fazendo o meu desenho. Então vou vir aqui neste desenho. Vou clicar aqui na borda do desenho, nesse contorno. Vou dar 2 cliques. Então ele abre essa janela de Settings, que é parâmetros, né? Definições do desenho. Vou fechar aqui. Então se eu der 2 cliques aqui, eu abro a janela. É uma maneira. Se eu clicar com o botão direito em cima da borda e clicar em Settings, vai abrir a mesma janela. É outro atalho. Então você escolhe aí qual você quer usar. Eu vou vir aqui em Hide Lines, está marcado aqui invisível, então não está vendo as linhas. Então vou mudar aqui invisível para este tipo de linha aqui. Dashed Long, tracejado longo. Vou clicar aplicar. Então ele gera aqui a vista aqui para esse desenho. Vou dar OK aqui para confirmar. Então eu coloquei aqui o tracejado nesse desenho. Se eu quiser fazer nas outras vistas, do mesmo jeito. Vou clicar aqui 2 vezes. Vou vir aqui em Hide Lines. Vou mudar o invisível para esse tipo aqui. E confirmar com OK. Então você seleciona a vista e coloca aqui o tipo de linha que você quer. Se você quer tracejado ou não. OK. Então esta é uma maneira de colocar as linhas. Então eu posso vir aqui, clicar 2 vezes, desmarcar aqui, deixar a opção aqui ligada e desmarcar aqui, ó, o Self Hiding. Então ele vai esconder as linhas. Vou dar OK. Então ele escondeu as linhas desta vista que eu selecionei. Vou clicar aqui para ajustar e vou salvar até o momento. Vou adicionar cotas nos desenhos. Então vou aproximar o desenho aqui. Vou clicar em dimensão rápida. Está aqui modo inferido. Vou clicar aqui neste canto. Clicar neste outro canto. E vou clicar aqui embaixo para colocar a cota. Ele aparece essa janela aqui de auxílio para dimensão. Vamos dar um clique. Vou continuar cotando. Vou clicar nesta linha. Clicar aqui embaixo. Tome cuidado na hora que você seleciona, porque de repente você pode pegar um canto da linha, alguma coisa assim, a cota vai ficar meio estranha. Então vou aproximar bem aqui, vou clicar aqui na linha, clicar aqui fora. Vou afastar aqui um pouco, vou clicar aqui nesta linha, clicar nesta outra linha, clicar aqui do lado. Então se eu passar aqui perto da cota, ó, vamos tirar essa janela daqui, afastar mais um pouco. Eu vou passar aqui em cima da outra cota, ele já pega a localização, ele alinha uma cota com a outra. Ó, fica lá, alinhou, vou clicar. Vou afastar um pouco aqui, vou mudar aqui de inferido aqui para diâmetro. Vou clicar nesta circunferência, clicar aqui do lado. Vou clicar nesta outra circunferência, clicar aqui do lado.
Vou continuar cotando, vou mudar aqui para inferido, vou clicar aqui nesta linha, clicar aqui na linha de centro, eu vou clicar aqui do lado. Ele pegou aqui ângulo, então vamos mudar aqui para vertical e vamos continuar a cota. Vou clicar aqui de novo, vou clicar na linha de centro e vou levar aqui para o lado. Você viu que ele já confundiu a cota, já pensou que era uma cota angular. Sem problema, é só mudar o tipo que você quer e continuar. Vou clicar aqui em radial e vou clicar aqui neste raio e clicar aqui do lado. Vou continuar cotando, vou clicar nesta linha, vamos mudar aqui antes, estou inferido, vou clicar nesta linha que é ângulo, vou clicar aqui do lado. Então é a maneira de cotar aqui do NX. Vou vir aqui embaixo, vou clicar aqui na linha de centro, vamos mudar aqui para horizontal, vou clicar na linha de centro, clicar nessa outra linha de centro, vou clicar aqui embaixo, vou aproximar aqui do canto, vou clicar nesta linha, clicar na linha de centro, clicar aqui para colocar a medida, vou passar em cima da outra linha, ele já pega o alinhamento, vou clicar aqui. Do mesmo modo aqui deste canto, vou clicar aqui nesta linha, clicar na linha de centro, vamos aproximar aqui mais. Vou passar aqui na outra cota, pegou o alinhamento, vou clicar. Do mesmo modo aqui do lado, vou mudar aqui para vertical. Vou clicar aqui na linha de centro, ele achou a linha. Clicar na linha de centro, clicar aqui fora. Tirar essa janela aqui, clicar aqui. Vou continuar cotando aqui, está vertical, vou clicar nesta linha e clicar na linha de centro. Espera um pouquinho para ele achar a linha de centro. Vou passar aqui na outra dimensão, pegar o alinhamento. Então é bem simples aqui, cotar aqui no NX. Vou clicar na linha de centro, passar aqui na linha, passar aqui na outra linha, clicar aqui. Vou clicar aqui nesta linha, clicar nesta linha aqui embaixo, clicar aqui do lado. Vou aproximar aqui, vou mudar aqui para radial, vou clicar aqui no arco, clicar aqui fora. Antes de eu clicar, aparece essa janela aqui, então é o auxílio aqui para mim editar a cota, fazer alguma coisa com a minha cota. Então uma coisa que eu posso fazer aqui é clicar aqui nesta seta e colocar o texto na horizontal. Então fica assim, ó. E agora é só levar onde que eu quero. Vou fechar aqui dimensão. Vou clicar aqui para ajustar. A cota que já foi colocada aqui, se eu der 2 cliques nela, ela vai aparecer aquela janela. Então posso vir aqui e editar aqui, ó. No mesmo modo aqui, dar 2 cliques nessa cota. E vou editar aqui para ficar horizontal. Vou dar ESC. Posso clicar aqui e arrastar melhor. Vou clicar aqui para ajustar. Vou clicar para salvar até o momento. Eu vou agora aqui fazer o recorte aqui da rosca, para aparecer aqui o detalhe da rosca de acordo com o nosso PDF aqui. Esse detalhe aqui, ó. Mostrando o dimensionamento da rosca. Então vamos voltar lá para o NX. Então vou aproximar da minha vista. A primeira coisa aqui, eu vou clicar na borda aqui com o botão direito, clicar em Settings. E vou ligar aqui em Hide Lines para mostrar as linhas tracejadas. Então vou clicar aqui em Self Hide, mostrar a linha, ok? Que eu vou precisar aqui clicar na linha para pegar a profundidade do corte. Então aqui na borda do desenho, vou clicar com o botão direito e vou escolher esta opção aqui, ó, Active Sketch View. Ativar a vista de desenho. Se já não aparecer aqui, porque já está ativado no desenho, então não precisa ativar. Então vou clicar aqui, vou clicar aqui em Layout na tela, vou clicar aqui com esse Studio SP-Line, vou vir aqui para o meu desenho e vou desenhar um contorno em volta do furo. Então vou clicar aqui, no terceiro clique vai aparecer a linha. Vou clicar aqui, fazer outro clique aqui. Então desenhei um contorno que vai ser o recorte, vou dar OK. Vou vir aqui terminar o sketch,
Vou clicar aqui em Home. Vou clicar nesta opção aqui, ó, Breakout e Section View. Ou aqui também, ó, do lado, que tem o menu aqui. Qualquer lugar está bom. Vou clicar aqui. Vou selecionar aqui a primeira opção na caixa de criação do corte. Então vou selecionar Vista Front. Ele muda para o outro ícone. Ele pede para indicar o ponto base. Então vou vir aqui no meu desenho, clicar aqui na rosca, no furo. Essa vai ser a profundidade do corte. Ele pede aqui um plano de corte. Então vou vir aqui na seta, selecionar o ZC. Então vai cortar aqui no plano ZC. E vou selecionar aqui o contorno. Vou clicar aqui e vou selecionar o contorno. E vou dar aplicar. Então ele faz o corte para mim da vista. Vou cancelar a janela. Agora eu posso vir aqui e cotar. Se você preferir deixar a rosca assim, tudo bem. Eu vou no desenho do mancal. Então aqui eu vou desmarcar as roscas aqui para não aparecer a rosca. Deixar a rosca simplificada. E a outra rosca aqui em cima. Então eu fiquei aqui só com a rosca simplificada no mancal. Vou salvar aqui o desenho. Vou vir aqui na janela. E voltar para o meu desenho. Então aqui fica aqui desatualizado, aparece um reloginho aqui do lado, ó. Então vou clicar aqui com o botão direito e vou clicar aqui Update. Então ele vai atualizar as minhas vistas. Então a rosca fica desta maneira, ó. Então para o desenho 2D é melhor assim, ó. A não ser que você precise para uma apresentação, quer deixar a rosca, tudo bem, fique à vontade. Então aqui eu tenho achurado. Ele está aqui perpendicular com a vista. Eu vou clicar aqui, vou clicar com o botão direito e vou clicar Edit. Então vou mudar um pouquinho o ângulo do achurado. 45, eu vou colocar 35. E vou mudar aqui para aço. Da Yes. Vou clicar aqui e colocar Steel. E vou dar OK. Então ele fica um pouquinho diferente da outra linha, só para diferenciar. Outra coisa também que pode fazer, vou dar 2 cliques. É mudar o tamanho aqui, colocar 3 aqui. E OK. Então diferenciou um pouquinho as linhas, está bom. Então agora eu consigo aqui dimensionar a minha rosca. Vou clicar em dimensão. Vou clicar aqui nesta linha. Vou mudar aqui para inferido. Vou clicar aqui nesta linha. E clicar aqui em cima. Posso levar para fora aqui se conseguir. Vamos clicar aqui primeiro. Para clicar aqui nessa dimensão do furo, eu vou clicar aqui nesta linha. E vou clicar aqui nesta outra linha. E sair aqui para o lado. Vou colocar, vou fechar aqui a dimensão. E depois vou clicar aqui e arrastar para fora. Então está feito aqui o recorte do furo. E colocado a dimensão. Vou clicar aqui para ajustar. Vou clicar para salvar até o momento. Vou fazer aqui agora o recorte deste furo. Vamos ver aqui no PDF. Então o furo aqui do parafuso Allen. Vamos voltar lá. Então aqui, se eu clicar com o botão direito aqui, o Active Sketch View não está disponível. Já foi ligado para o outro, eu não preciso ligar novamente. Então é só vir aqui no Layout. Fazer a minha curva, clicar lá em Studio Line lá, vou fazer minha curva aqui. No terceiro clique aparece o desenho da curva. Está feito. Vou dar OK. Vou clicar aqui nesse ponto, puxar um pouco aqui e puxar um pouquinho aqui. Vou fechar o sketch. Vou clicar em Home. E vou clicar aqui em Breakout Section View. Vou selecionar a vista front. Vou selecionar aqui o ponto base. Então aqui no furo, no meio do furo. Vou selecionar o vetor. Então aqui é ZC, vou dar um clique. Vou selecionar aqui para selecionar curva. E vou selecionar a curva. E vou dar aplicar. Então ele fez o recorte do furo. Vou cancelar aqui. Vou afastar um pouco essa cota para cá. Vou clicar aqui em dimensão rápida. Vou clicar aqui nesta linha.
Vou clicar nessa outra linha. Vou clicar aqui em cima e colocar a dimensão de 18. Vou clicar aqui nesta linha, no canto, vou clicar neste outro canto. Vou clicar aqui embaixo para 11. Está inferido lá, vou clicar aqui neste canto, clicar nesta linha aqui. Clicar aqui do lado. Confirmar aqui a cota close. Vou aproximar aqui. Vou clicar aqui 2 vezes nesta dimensão. Vou clicar aqui neste A para editar o texto. Ele vai colocar aqui um formato, eu vou clicar em diâmetro. Então ele coloca lá o símbolo de diâmetro. Vou dar close. Do mesmo modo aqui embaixo. Vou clicar aqui 2 vezes nessa cota. Vou clicar aqui no A para editar o texto. Vou clicar aqui no diâmetro e dar close. Vou fechar aqui novamente e close. Vou clicar na cota, arrastar para fora. Então está posicionado aqui, dimensionado o furo. Vamos continuar aqui. Eu vou fazer aqui, vamos mover essa vista aqui para baixo. Deixar aqui. Mover um pouquinho isso aqui para cima. Eu vou gerar aqui uma vista alinhada para ver essa vista aqui da furação e fazer a cotagem desta vista. Então vou clicar aqui em vista projetada, dar um clique. Ele selecionou a vista aqui, a primeira que estava selecionada. Então vou colocar aqui na posição que eu quero e vou levar aqui para baixo. Deixar alinhado aqui, ó. Vou clicar aqui, vamos aproximar, vou dar o clique. Então ele gerou a minha vista, vou fechar aqui. Eu vou clicar aqui nessa vista e levar aqui para o lado. Então está feita aqui a vista. Agora nós vamos trabalhar essa vista. Então vou vir aqui, clicar 2 vezes aqui. Vou desligar as linhas, hide line, marcar aqui para não mostrar e ok. Vou clicar aqui em ajustar e vou salvar até o momento. Vou continuar aqui nesta vista projetada. Vou fazer aqui o recorte para ficar só a face aqui do inclinado. Então vou clicar aqui com o botão direito na borda do desenho e vou clicar aqui para ativar a vista disquete. Vou vir aqui, vou clicar em círculo e vou fazer um círculo nesse desenho, que vai ser o meu recorte. Vou fechar aqui o círculo, vou terminar o esquete. Vou vir aqui na borda novamente, clicar com o botão direito e selecionar esta opção aqui, ó, Bonder. Vou vir aqui na janela que abriu de vista Bonder, que é contorno, vou clicar aqui e selecionar esta primeira opção. Vou clicar aqui no círculo e vou clicar OK. Então ele escondeu aqui o contorno, ficou só o que interessa. Vou apagar essas linhas, clicar com o botão direito, clicar em Delete, clicar com o botão direito, clicar em Delete. Eu não preciso dessas linhas. Aqui também, deste furo. Delete. E vou cotar aqui o meu desenho. Então vou voltar aqui para Home, clicar em Rápido. Vou aproximar aqui. Vou clicar aqui nesta linha de centro. Vou clicar nessa outra linha de centro. Vou levar aqui para cima e colocar aqui. Vou continuar cotando. Vou clicar aqui na aresta. Clicar no furo, no centro do furo. Vou levar aqui em cima. Alinhar aqui com outra linha. Clicar aqui. Vou continuar cotando aqui. Vamos mover aqui para o lado. Está inferido. Vou clicar aqui no centro do furo. Vou clicar aqui nesta linha. Vou levar aqui. Passar na outra linha. Pegou o alinhamento. Vou clicar. Vou afastar aqui um pouco. Está inferido. Vou clicar aqui neste centro. Vou clicar aqui neste outro centro. Vou clicar aqui do lado de fora. Vou afastar aqui um pouco. Vou clicar aqui nesta linha. Vamos dar um clique aqui com o botão do meio do mouse para liberar alguma coisa. Ó. Seleciona o primeiro objeto, seleciona o segundo objeto. Então vou clicar aqui nesta linha. Vou clicar aqui no centro do furo. Vou afastar aqui. Vou levar aqui, pegar este alinhamento e clicar aqui.
Qualquer coisa que se der problema, veja onde você está, clique com o botão do meio aqui na tela para liberar alguma seleção e continue a cotagem. Vou clicar aqui no arco e vou clicar aqui fora. Esperar um pouco, vou escolher a opção aqui horizontal e clicar aqui. Vou clicar aqui no furo da rosca e vou clicar aqui fora. Então aqui, antes de fazer qualquer coisa, eu vou entrar aqui, dar um clique aqui e colocar a letra M maiúscula de M10 e vou confirmar. Clicar aqui para colocar a cota. Então aqui vou continuar dimensionando, está inferido, vou clicar nesta linha, clicar nesta outra linha. Clicar aqui fora para colocar a largura. Vou tirar aqui o M e vou clicar aqui para colocar o 60. Vou vir aqui na linha inclinada, vou clicar aqui neste canto. Vamos clicar aqui com o botão direito, vou clicar neste canto. Vou clicar aqui nesta linha e puxar a cota aqui de 75. Vou deixar aparecer aqui, vou selecionar aqui, colocar aqui sobre a linha e dar o clique. Vou vir aqui e vou fazer o recorte nesta vista para colocar a dimensão do chanfro. Vamos fechar aqui. Vamos puxar essa cota aqui um pouco antes. Então aqui nessa vista, do mesmo modo aqui, ó, eu vou clicar aqui com o botão direito e vou ligar o Sketch View da vista. Agora eu vou vir aqui em Layout, vou desenhar aqui a figura com o Studio SP-Line. Vou aproximar um pouco aqui. Então vou dar um clique aqui, outro aqui. No terceiro clique aparece a figura e vou continuar desenhando. Aqui está bom, vou dar OK. Vou terminar o sketch. Vou clicar em Home, vou clicar aqui em Breakout Section View, vou selecionar aqui a vista, vou selecionar o ponto base, então vou vir aqui na figura e dar um clique aqui nesse canto. O vetor aqui vou selecionar o ZC, vou clicar com o botão do meio do mouse e vou selecionar o perfil aqui, dei um clique lá e vou pegar o contorno. E vou dar aplicar. Então ele fez o recorte. Vou cancelar a janela e vou dimensionar. Então vou clicar aqui nesta linha e vou clicar nesta outra linha. Ele pegou aqui coisa, vamos clicar no vazio aqui com o botão direito. Vamos voltar aqui, seleção primeiro objeto e seleção de segundo objeto. Clicar aqui, selecionar aqui. Isso, agora saiu o chanfro. E vamos levar aqui do lado, clicar aqui e dar close. Vou clicar duas vezes aqui na minha cota. Vou clicar aqui para editar o texto. Vou mudar aqui para depois do texto. Então, after, após o texto. E vou entrar com o texto. Então, aqui é X. Vou dar espaço, 45 e colocar o símbolo de graus. E dar close. Vou fechar a janela aqui. Então está pronto aqui meu texto de chanfro. Eu também aqui posso ter aqui a cota aqui de chanfro. Se eu quiser, tem aqui direto. Então aqui eu vou clicar aqui no chanfro. Ele já sai direto. É outra maneira de fazer. Então não precisa editar o texto nada. É só clicar e deixar a cota já com a especificação correta. Então as duas maneiras para fazer aí. Vou afastar aqui, vou tirar aqui, clicar aqui duas vezes, vou tirar a linha tracejada, não preciso mais dela. Vou cotar a dimensão que está faltando aqui, está inferido, então vou clicar aqui nesta linha, clicar aqui embaixo. Vou clicar aqui neste canto, primeiro objeto, apareceu lá, segundo objeto. Vou clicar aqui embaixo. E vou fechar aqui a caixa de dimensão. Do mesmo modo aqui vou tirar a linha tracejada, dois cliques aqui nesta vista, clicar em Hide Lines e desmarcar aqui o Selfie. Então fica correto a vista.
Aqui vou também tirar a linha tracejada, não precisa. Desmarcar Hide Lines, ok. Aqui está correto. Aqui também está ok. Vamos ajustar aqui a vista. Então aqui está feito o tutorial aqui do detalhamento do mancal no programa NX. Vou clicar aqui com o botão direito e clicar Update. Atualizou as vistas, ok. Vou salvar. Então aqui foi um tutorial básico de colocar as vistas e cotar. Não vamos nos aprofundar muito em configurações. É para aprender aqui a colocar as vistas e gerar alguns cortes. Espero que tenham gostado desse tutorial. Dê um like, curta o meu canal, se inscreva, me ajude a fazer melhores tutoriais para vocês. Um abraço, até o próximo.